Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Durante essa semana estudaremos ainda sobre a justificação pela fé, tendo como base o argumento de Paulo em Romanos capítulo 4. Você se surpreenderá, amigo ouvinte, ao perceber que Paulo, ao argumentar que somos declarados justos pela fé, Paulo usa como exemplo Abraão, usa como exemplo Davi, ensinando-nos de forma muito clara que na Bíblia a salvação sempre foi pela graça de Deus. Existem cristãos, inclusive alguns centros apologéticos, alguns ministérios apologéticos, supostamente ministérios de defesa da fé, que argumentam que a lei no Antigo Testamento a salvação era pela lei, era a dispensação ou a era da lei, e que hoje vivemos a dispensação da graça. Eu posso garantir para você que à luz de Romanos, inclusive de Romanos 4, que é o nosso tema de estudo dessa semana, esses centros apologéticos, esses ministérios apologéticos estão totalmente equivocados e muito por fora do que a Bíblia realmente ensina. Quando Paulo, em Romanos capítulo 4, faz uso de Abraão e também menciona o caso de Davi, ele está mostrando de forma clara que nunca houve um tempo na Bíblia em que as pessoas não fossem salvas pela graça de Deus. Paulo argumenta que Abraão foi chamado e que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi a fé de Abraão que fez com que Abraão recebesse a promessa de Deus. A fé é o meio, mas o que garantiria a promessa seria o sacrifício de Cristo. Você vai perceber ao longo dessa semana que a religião bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é uma religião de graça. Você vai perceber também que esta religião, que é uma religião com base na graça, também é uma religião ética. Porque ao mesmo tempo em que Deus nos aceita unicamente pela fé em Cristo, Ele vai nos tornando pessoas cada vez melhores. Então você vai perceber que a lei e a graça não têm contradição, desde que não coloquemos a lei no lugar errado. A lei não pode ser um meio de justificação, um meio de salvação, porque por mais que você e eu obedeçamos, somos corrompidos, temos um débito eterno para com Deus. Este débito só pode ser pago por Cristo. Você e eu só podemos ser salvos pela justiça de Cristo que nos é transferida. A única obediência que nos salva é a perfeita obediência de Cristo, de acordo com Romanos 5,19. Porém, isso não significa que a graça de Deus vai nos deixar permanecermos sendo as mesmas pessoas. Deus vai nos mudar. Eu quero estudar muito bem com você isso ao longo dessa semana, para que você entenda a doutrina bíblica da justificação pela fé e a relação da lei com a vida do cristão, para que você se previna destas heresias satânicas que têm sido ensinadas por muitos ministérios apologéticos, heresia satânica, de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. É como se Deus tivesse dois planos de salvação. É óbvio que o fato de muitos no Antigo Testamento viverem de forma legalista, inclusive no Novo Testamento, não significa que a religião bíblica seja legalista. Eles perverteram a doutrina da graça. Mas a Bíblia ensina a graça do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos que a salvação sempre foi pela graça e que a lei continua tendo uma função na vida do crente. Vamos começar lendo Romanos 3,31, que diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei.
Ao tratar da justificação unicamente pela fé em Cristo, Paulo é muito claro em dizer que a lei de Moisés não é abolida. Pelo contrário, ela é confirmada. E por que a lei de Moisés, incluindo os 10 mandamentos que ali estão, por que esta lei é confirmada? A resposta é simples. Mesmo que a salvação seja unicamente pela fé em Cristo, esta graça vai nos levar a uma mudança de vida. Mostrando o quê? Que a lei tem uma função ética. A lei não tem função de perdoar, de salvar o crente. Isso é impossível. Porém, ela tem uma função ética. Depois que Paulo fala que a lei de Moisés não é abolida pela fé, em Romanos 4, 1-8, ele segue a sua argumentação dizendo o seguinte: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Veja como é clara a argumentação. Se você ler de Romanos 3,31 a Romanos 4, 1-8, não é difícil entender que Deus nos justifica unicamente por meio da fé em Cristo. É a justiça divina que é atribuída a nós, unicamente pela fé em Cristo. É um presente de Deus. Porém, para evitar um mal-entendido de que alguém pense que a graça é um patrocínio de uma vida de pecadeiro, em Romanos 3,31, Paulo diz que a lei, os escritos de Moisés, não são anulados pela graça. E por que não podem? É simples também a resposta. Se você vê em Romanos 4, 1-8, Paulo está citando o exemplo de Abraão como um exemplo de justificação pela fé. E ele está citando o exemplo de Davi de um exemplo de justificação e perdão pela fé. Abraão era um pagão e foi perdoado pela fé em Deus. Davi era um adúltero e assassino e recebeu o perdão unicamente pela graça de Deus. Eles não foram perdoados pelas obras. Porém, Deus esperava que ao eles aceitarem a graça, eles tivessem um estilo de vida ético. E essa é a função da lei. Não servir como meio de justificação, como meio de salvação, mas fazer parte do estilo de vida ético daquele que é salvo pela graça. Isso não significa impecabilidade, amigo ouvinte. Por termos uma natureza pecaminosa, teremos erros, tropeçaremos na lei. Mas graças a Deus, temos a Cristo como nosso sumo sacerdote. E se nós não formos pecadeiros e estivermos lutando contra o pecado, mesmo que tenhamos os tropeços, o ministério sumo sacerdotal de Cristo, sua intercessão no santuário celestial, a nosso favor, garante o nosso perdão. Por isso, olhe para Cristo e permita que o Espírito Santo faça a diferença na sua vida e no seu estilo de vida ético. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Você já parou para analisar se a sua religião torna você uma pessoa egocêntrica ou a sua religião torna você uma pessoa amorosa? Como que você poderia fazer esta análise? Não é difícil. Você e eu podemos fazer esse tipo de análise dependendo da compreensão que temos acerca da salvação. Esta análise é feita com base na compreensão que temos sobre a salvação. Temos estudado, ao longo da semana, que nós somos declarados justos unicamente pela fé em Cristo. Em Romanos capítulo 4, por exemplo, versos 6-8, para expandir o seu pensamento e a sua explicação,
Paulo cita como exemplo o rei Davi. O rei Davi foi perdoado, declarado justo por Deus, independente das obras dele. Davi havia, em 2 Samuel 11:12, cometido um adultério, e não apenas isso, ele tinha matado o marido de Batseba, Urias, para poder ficar com a mulher e esconder o seu pecado. E o que Davi fez para ser perdoado? Nenhuma obra. A única coisa, ele demonstrou arrependimento profundo. E Deus perdoou Davi, não por méritos de Davi, mas unicamente pela graça de Deus. Ao Paulo citar Davi em Romanos 4, 6-8, Paulo está provando que a religião bíblica não é legalista. A religião bíblica é uma religião de graça. Então, se você pensa que você pode adquirir o favor de Deus ou ser salvo pelo que você faz, você se torna uma pessoa egocêntrica, porque você vai focar a religião em você e no seu comportamento, podendo até virar um perfeccionista. Agora, se você focar a sua salvação não no seu comportamento, mas no comportamento de Cristo, no que Cristo fez por você, entendendo que você é salvo sem merecer, mas pelos méritos de Cristo, o seu foco não será mais dirigido para o seu interior pecaminoso, para o seu comportamento. Será dirigido para Cristo. E ao olhar para o autor e consumador da sua fé, como diz Hebreus 12, verso 2, você terá mais amor. Quando focamos o nosso comportamento, nos tornamos egocêntricos. Quando focamos o comportamento de Cristo, nos tornamos amorosos. Você precisa fazer essa análise para perceber se a sua religião tem tornado você uma pessoa egocêntrica, focada nas suas obras, ou uma pessoa amorosa, focada nas obras de Cristo, na misericórdia dele. Gosto muito daquela frase, amigo ouvinte, daquele pensamento que diz assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. O que ou quem é o foco da sua religião? Seu comportamento ou o comportamento de Cristo? A sua obediência imperfeita ou a perfeita obediência de Cristo? Reflita nisso e desfrute da graça transformadora de Deus. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Hoje é um dia especial, amigo ouvinte, para o nosso estudo, porque estamos estudando nesta semana sobre a fé de Abraão, sobre a justificação pela fé, e hoje, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma. Hoje fazem 500 anos que Martinho Lutero pregou suas 95 teses sobre a justificação pela fé na igreja de Wittenberg. Esse foi um fato histórico muito importante porque marcou o rompimento com o sistema religioso que baseava a sua fé nas obras humanas. Hoje estudaremos Romanos capítulo 4, verso 13, para entendermos melhor a doutrina da justificação pela fé e continuarmos compreendendo o papel que a lei de Deus tem e o papel que a lei de Deus não tem na vida do crente. Vamos começar lendo Romanos capítulo 4 e vamos ler do versos 14 ao 17, na verdade. Diz o seguinte: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo aqui está usando Abraão como um exemplo da justificação pela fé, como um exemplo poderoso de que a graça de Deus existiu nos dias do Antigo Testamento.
E por que Paulo fez questão de utilizar Abraão? Pelo seguinte: todos os leitores da carta aos Romanos se julgavam como tendo sido antecedidos por Abraão. Para eles, Abraão era o antepassado deles, era o pai na fé de todos eles. E ao Paulo demonstrar que no Antigo Testamento Abraão foi justificado pela fé, independente das obras da lei, para reforçar o seu argumento de que a salvação era pela graça no Antigo Testamento, Paulo fez questão de citar Abraão, porque todos os leitores aceitavam Abraão como o pai da fé. E Paulo argumenta, entre outras coisas, aqui em Romanos 14 a 17, o seguinte: que se Abraão foi justificado pela fé antes de existir a lei de Moisés escrita, antes de a lei existir também o decálogo de forma escrita no Sinai, isso prova que a salvação é pela graça e independe das obras da lei. Os leitores de Paulo acreditavam que a salvação era tanto pela graça quanto pela obediência total à lei. Paulo quis mostrar que a justificação do crente vem independente das obras da lei e que, portanto, a lei de Moisés e nem o decálogo tem a função de justificar o crente. Ele mostra sim, e nós já vimos ao longo da semana, que a lei tem uma função, mas não uma função salvadora. A lei faz parte do estilo de vida ético do cristão e não é um meio de salvação, um meio de tornar a pessoa aceita. E Paulo demonstra em Romanos 4 que se a lei tem como função também condenar, como que a lei pode salvar? Se a lei mostra o quanto você e eu somos pecadores, isso demonstra todos nós, por sermos transgressores, estamos condenados e que necessitamos da mesma coisa que Abraão, a justiça divina, que nos é transferida unicamente pela fé. Esta é a essência da reforma protestante. E eu desejo que você preserve essa doutrina essencial à vida cristã na sua vida e que a cada dia você desfrute da salvação e da certeza do amor de Deus e da aceitação dele por meio de Cristo Jesus. Um forte abraço, uma feliz semana e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No Lições da Bíblia de hoje vamos estudar sobre o que Paulo disse a respeito da fé e da lei em Gálatas 3, 21 a 23. O texto diz o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Nesse texto, Paulo deixa algumas coisas muito claras. Em primeiro lugar, a lei de Deus não contraria a promessa feita a Abraão. A promessa de Deus salvar Abraão, fazer de Abraão o representante de uma grande nação unicamente pela graça de Deus, essa promessa não pode ser anulada pela lei. Não pode ser contrária, a lei não pode ser contrária a esta promessa. Ao mesmo tempo, Paulo diz que a lei de Deus dada a Moisés não pode dar a vida. Não pode dar a vida porque esta lei, na verdade, nos condena. Paulo não vê uma contradição entre lei e graça. Paulo demonstra, sim, que mesmo que a lei e a graça não sejam contrárias, a lei não tem a função de salvar o pecador. Como Paulo bem diz, todos estão debaixo do pecado. E se a lei tem uma função condenatória, como que podemos ser salvos por aquilo que nos condena? Paulo deseja colocar a lei de Deus no seu devido lugar, apresentando-a não como contrária à promessa da graça feita a Abraão, mas também não colocando-a como meio de salvação do crente. De que modo que uma lei que tem uma função condenatória após o pecado pode nos salvar? Paulo argumenta isso. Paulo argumenta que aquilo que você e eu fazemos não nos torna melhores diante de Deus, mas que aquilo que nós fazemos será sim o resultado da graça atuante ao longo das nossas vidas.
Amanhã, amigo ouvinte, continuaremos analisando algo mais acerca da graça, sua relação com a lei, para que você tenha, e eu também, uma compreensão equilibrada a respeito do assunto. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Temos aprendido ao longo da semana de maneira clara que a Bíblia não ensina a salvação pela lei, que a base da reforma protestante é a justificação unicamente pela fé em Cristo. Porém, amigo ouvinte, o mundo religioso se encontra num perigo. Muitos têm ensinado que a lei de Deus foi abolida na nova aliança. Como estamos numa nova aliança, num novo acordo com Deus de salvação, dizem assim, então a lei de Deus foi abolida. Porém, essa lógica não é bíblica, não tem base teológica e é um perigo para a vida cristã e para a compreensão da salvação. Por que a lei não foi abolida? Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 3, verso 20 o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse texto diz de forma clara que a justificação não é pela lei, é pela graça de Cristo. Você e eu somos declarados justos unicamente por meio daquilo que Cristo fez por nós. Porém, ao mesmo tempo, Romanos 3,20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a lei continua. Porque se nós não temos a lei, como vamos saber o que é pecado e o que não é? Portanto, a teoria de que a lei foi abolida é um absurdo, é uma heresia. Na cruz, Cristo não aboliu a lei no seu aspecto de princípio de vida. Aboliu, sim, o aspecto condenatório da lei. Cristo assumiu a culpa no lugar do pecador e por isso a lei não pode mais condenar aquele que aceita Cristo como Salvador e permanece nele. Agora é óbvio que a lei de Deus continua válida como princípio de vida, porque a lei serve como um espelho, ela mostra se estamos com o rosto sujo para nos limparmos. Assim como o espelho não tem a função de limpar o rosto sujo, a lei também não tem essa função, é só Cristo que pode fazê-lo. Mas assim como após a limpeza do meu rosto eu não posso jogar o espelho fora porque eu posso vir a sujar-me outra vez, o mesmo acontece com a lei. Não é porque Cristo me salvou, me perdoou, me justificou, que eu vou jogar a lei fora e não terei mais um padrão ético para saber quando estou errando ou não. Certa vez um escritor irlandês chamado Jonathan Swift escreveu algo muito interessante que nos ajuda a compreendermos algo sobre a função da lei nos dias de hoje. Ele disse o seguinte: mas será que algum homem dirá que se as palavras beber, trapacear, mentir e roubar fossem expulsas da língua portuguesa e dos dicionários, deveríamos acordar na manhã seguinte temperantes, honestos, justos e amantes da verdade? Essa seria uma consequência razoável? Essa ilustração nos ajuda a entendermos a importância da lei. Se a lei de Deus foi abolida, então por que mentir, assassinar, roubar continua sendo pecado? Não tem lógica. Se a lei foi mudada, o conceito de pecado também teria que ser mudado. No Novo Testamento, amigo ouvinte, a lei e o Evangelho aparecem de mãos dadas. Por quê? Isso é muito importante você ter em mente. De acordo com Romanos 3,20, a lei mostra o que é o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o Evangelho mostra o remédio para o pecado, que é a morte substituinte de Cristo. Repito, a lei mostra o que é o pecado, mostra a nossa doença. O Evangelho mostra qual é o remédio para essa doença que é Jesus. Somente se a lei permanecer válida, o Evangelho tem lógica. Deus vai nos perdoar do quê? Deus vai nos salvar da condenação do quê? Além disso, é absurdo pensar que a cruz anulou a lei. Porque se Deus não mudou a lei antes de Cristo vir, o que seria muito mais fácil, por que ele iria fazer depois? Seria muito mais fácil Deus mudar a lei e Cristo não precisar morrer na cruz. Mas se Deus não fez isso e Cristo teve de morrer,
Por que Deus mudaria a lei depois? Não tem razão, não tem lógica alguma. Que Deus ajude a você, amigo ouvinte, a entender de forma clara e bíblica a teologia da graça e a teologia da lei, para que você não vá para os extremos. O extremo do legalismo, que ensina a salvação pela lei, e o extremo do liberalismo, que ensina a abolição da lei. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana aprendemos com o apóstolo Paulo uma argumentação importantíssima com base no Antigo Testamento e que nos mostra que a salvação sempre foi pela graça de Deus e recebida através da fé. O apóstolo Paulo usou Abraão, o antepassado de todos aqueles que têm fé em Cristo, para sustentar a doutrina de que nós somos salvos, perdoados, tornados justos unicamente pela fé em Cristo. Mas apesar do estudo dessa semana ter sido claro sobre o tema, muitos cristãos ainda têm dúvidas acerca de alguns textos bíblicos que aparentemente contradizem a lei e o evangelho. E um desses textos é Romanos capítulo 10, verso 4, e eu quero explicar este capítulo 10 para você, que diz o seguinte, no verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muitos cristãos, ao lerem esse texto, pensam que a lei de Moisés chegou ao fim. Chegou ao fim com a vinda de Cristo. Porém, a leitura do contexto demonstra que essa interpretação é totalmente antibíblica. Vou ler para você a partir do versículo 1 e lhe explicar o significado da palavra fim, como apresentada aqui no original grego do texto. Vamos ler Romanos 10, 1 a 4, que diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o do alto a Cristo. Vou ler até aqui. Na argumentação do apóstolo Paulo, ele é claro em dizer que o objetivo dos escritos de Moisés é apontar para Cristo, para que a pessoa que crer seja salva. Ele argumenta aqui no capítulo 10 que os judeus não haviam tido uma compreensão correta do plano de salvação, não haviam encontrado a Cristo como Messias. E Paulo diz que eles eram zelosos, sem entendimento, e desconheceram que o propósito da lei de Moisés não era comunicar justiça às pessoas, mas levar as pessoas a compreenderem que Cristo era o Messias, para que fossem justificadas por Cristo. Então, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, a palavra fim, tanto contextualmente quanto de acordo com o significado grego, não significa fim no sentido de acabar. É fim no sentido de finalidade, propósito, objetivo. Paulo está dizendo o objetivo, o propósito da Torá, ou seja, dos escritos de Moisés, é Cristo. Para que as pessoas encontrarem a Cristo como centro da Torá, elas possam ser justificadas pela fé. Percebeu, amigo ouvinte, como é importante estudarmos um verso contextualmente a fim de não corrermos o risco de crermos em interpretações distorcidas? Se você aprendeu em sua igreja uma explicação diferente e que não foi contextual, fale com a pessoa que lhe ensinou para que ela possa, assim como você, aprender a correta interpretação de Romanos 10, verso 4. E assim compreender que longe de a lei de Deus ser o meio de salvação, o objetivo dos escritos de Moisés é mostrar a Cristo como centro do plano de salvação. Longe de a lei contradizer o evangelho, a lei e o evangelho se complementam.
Porque enquanto a lei mostra que você e eu estamos doentes por causa do pecado, o Evangelho apresenta a solução para essa doença. Que você e eu tenhamos uma compreensão equilibrada e uma postura correta diante da graça e diante da lei. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.